Vamos começar. Fiz do mesmo jeito, tá, pessoal? Coloquei a matéria intercalada com as questões da VUNESP. Eventualmente deve ter uma questão ou outra de outra banca, mas a maioria é da VUNESP, tá? Vamos lá. São consideradas vias enterais de administração de drogas: subcutânea, percutânea e respiratória, subcutânea oral e intradérmica, percutânea respiratória e retal, sublingual bucal e retal, sublingual respiratória e oral, né? Então, vamos entrar um pouquinho nessa teoria de farmacologia. Vamos começar aqui do exame clínico. Gente, desculpa, esse slide ali estava bom, daí aumenta, eu vou trocar ele. Mas, de qualquer forma, a gente tem o exame clínico dividido em duas fases. A fase subjetiva, que é a anamnese, quando o paciente relata o que ele está sentindo, e a fase objetiva, que é o exame físico, tá? Quando a gente vai escrever os sinais, tá? A gente vai examinar o paciente e ver o que ele realmente tem. E aqui, uma definição de cada um. O que acontece? O paciente chega e fala assim: ai, doutora, eu tô com esse dente doendo, meu rosto tá inchado. O paciente, ele chega com uma queixa principal, tá? Que é o motivo fundamental que levou à consulta. E depois ele começa a contar a história da doença atual, tá? É a parte mais importante da anamnese. E ele vai dar um histórico e detalhado de tudo o que aconteceu. Então, esse dente estava doendo, eu mordi, ele quebrou, meu rosto inchou, tá? Ele vai colocar a história da doença atual. E aí a gente vai fazer um exame físico, o objetivo, tá? Que ele sucede a anamnese, ele objetiva a pesquisa dos sinais presentes. Aí você vai fazer inspeção, palpação, percussão, vai usar auscultação, olfato, auscultação no caso da TM, olfato, guna, uma polpa necrosada, tá? A gente também tem a palpação bidigital, digital e dígito palmar. Você vai palpar estruturas moles, tá? Cadeias ganglionares. E os nossos recursos semiotécnicos: percussão, transiluminação, auscultação, diascopia, entre outros. Alguns a gente já viu na aula de endo, né? A gente está examinando o paciente, faz a anamnese, a gente vai falar da pressão dele também. E aqui a gente tem uma classificação de pressão arterial, tá? Que ela varia de normal, a diastólica é a mínima e a sistólica é a máxima. Lembra que o D vem antes do S, tá? Para vocês não confundirem. E a gente tem os estágios da hipertensão. Dependendo de como o paciente estiver, tem momento que você não vai atender, tá? Então, esses dias mesmo, chegou um paciente lá no posto, falou que tinha esquecido de tomar o remédio, eu pedi para ele medir a pressão, ele estava com 18, a pressão dele sistólica. Foi para casa, né? Na verdade, deve ter ido para o médico, falei para ele ir para o médico. Então, aqui nesse estágio, a gente já vai pensar, né? A gente já não vai tratar do paciente. Por isso que a gente pergunta se ele toma remédio, se naquele dia da consulta ele tomou o remédio, não esqueceu. E a hipertensão é dividida aqui em estágio 1 e 2. Segundo aqui, American Society of Anesthesiologists, tá? Ela tem um sistema de classificação dos pacientes com base no estado físico, é o ASA, tá? ASA às vezes cai no concurso. E como é que cai? Ele pede a classificação. ASA 1, 2, 3, 4 e 5, tá? O paciente classe 1, aquele paciente que a gente atende todo dia no consultório quando ele não tem alteração. Você vai atender normalmente. Classe 2 é a maioria deles, né? Ele já tem um pouquinho de hipertensão, um pouco de sobrepeso, toma algum ansiolítico, tá? Então, aquele classe 2, você vai ter os cuidados de rotina. Você vai ver o anestésico, o tempo de consulta, tá? Vai pedir para ele aferir pressão antes de dar a consulta. O classe 2 também é tranquilo. Classe 3, a diabetes mellitus dele é mais severa. Ele pode ter uma doença cardíaca congestiva, tá? Pode ter DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? E a gente já vai evitar procedimentos longos, tá? E vai ter um controle rigoroso da ansiedade do paciente também. São pacientes que requerem mais cuidados. Daqui para frente, muitas vezes, esses pacientes, eles passam pelo dentista de pacientes especiais, né? Paciente 4 aqui, classe 4. Você vai ter cuidados apenas de urgência, tá? Aquele paciente que teve um infarto agudo do miocárdio recente, tem aqui um artigo só sobre isso, quanto tempo você pode intervir depois do infarto, o que você deve fazer, tá? Doença renal, pulmonar avançada,
E aqui, olha, cuidados de urgência e emergência, tratamento em ambiente hospitalar já. E o classe 5, só para cuidados, tá? De manutenção da vida. Tá aqui. Aqui eu coloquei porque tinha classe 6 também, tá? O paciente já tem morte cerebral declarada. Então tá aqui, olha, doença sistêmica moderada, aqui resumido, doença sistêmica severa, paciente moribundo, aqui já no classe 5, sem expectativa de vida, e aqui o classe 6, paciente com morte cerebral. Deixa eu abrir a caixinha aqui de diálogo para vocês poderem participar, daí eu vejo as mensagens. Vamos lá. O que constitui uma fórmula farmacêutica? Tá? Inicialmente eu pus uma parte de teoria meio pesada para vocês, tá bom? Mas a gente tem que saber essas definições porque elas caem em prova. A gente tem aqui uma base medicamentosa, um princípio ativo, tá? É o que faz a ação terapêutica do remédio. Tem um coadjuvante terapêutico, ele vai auxiliar a ação do princípio ativo. Tem um coadjuvante farmacológico, ele facilita a dissolução do princípio ativo, um emulsificante, por exemplo. Um estabilizante ou conservante, tá? Ele vai evitar alterações. Aqui ele cita, por exemplo, o metasulfito, o metilparabeno. O metasulfito, ele é um antioxidante do vasoconstritor. E o metilparabeno, ele é um bacteriostático. Também dos vasoconstritores adrenérgicos. A gente vai ver, né, que é contraindicado para paciente asmático, o metasulfito. Tem os corretivos, que visam corrigir o produto final no tocante às suas propriedades organolépticas, tá? Cor, odor, sabor, tá? Quando é muito desagradável, né? Eles visam melhorar a aparência do remédio. E o veículo recipiente, tá? Para dissolver de forma homogênea. Isso cai, às vezes cai, gente, porque as pessoas não estudam, por isso que eles pedem. Formas sólidas, tá? Comprimidos, dragas, cápsulas e granulados de acordo com a conveniência de cada um, tá? E as formas líquidas, a emulsão. Emulsão são 2 líquidos immiscíveis, normalmente água e óleo. Por exemplo, óleo de fígado, né? De bacalhau é um exemplo aí da emulsão. Suspensão, um líquido e um sólido. A amoxicilina infantil, tá? Que vem o pozinho, você dissolve, né? Tanto é que quando você prescreve a amoxi lá, 250 mg por 5 ml, é suspensão. Aerosóis, partículas sólidas, né? Espécies não gás, principalmente esses para dor muscular, né? Tem também a lidocaína, aerosol. Solução, mistura de 2 ou mais substâncias homogêneas. Solução tem bastante, né? E elas podem ser aplicadas tanto por via oral como via parenteral. Elixir, formas líquidas, hidroalcoólicas, aromáticas, edulcoradas com sacarose ou sacarina, gente. Prestem atenção nessa definição, que tem uma pergunta sobre isso. Xarope, todo mundo conhece, né? Forma aquosa, normalmente 2/3 de seu peso, em sacarose e outros açúcares. Xarope costuma ser docinho. Aí a gente tem os tópicos, pastas e pomadas, e via retal os supositórios. Aqui, esse eu coloquei a tabela mesmo, tá? Não precisa decorar isso. A única coisa que está explicando por que às vezes é uma draga, por que às vezes é uma cápsula, tá? É de acordo com a liberação, porque alguns resistem ao suco gástrico, tá? Só se expondo no intestino. Às vezes você precisa que seja revestido para mascarar a dor ou sabor desagradável, tá? O odor. Então, por isso que os comprimidos, eles têm a sua forma diferente. Por isso que eu coloquei. Essa tabelinha é do Andrade. A maioria delas aqui, ou são do Andrade ou são do Malamed. Eu coloquei semana passada o Malamed, vou pôr o Andrade, pus o Andrade também, para vocês estudarem. Gente, tem muita questão desses 2 livros, então sempre que vocês puderem é bem interessante. E as vias aqui enterais, tá? Sublingual, oral, bucal e retal. E as parenterais. Percutânea, respiratória ou inalatória, endodôntica, submucosa ou subperióstica, intraarticular, intramuscular, intravenosa, subcutânea ou intradérmica. Parenteral, quando você não tem a participação do tubo digestivo. Agora vamos estudar os movimentos aqui, a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética é o movimento dos fármacos pelo organismo após a sua administração, tá?
Então, você toma um remédio e a farmacocinética é aquilo que acontece com eles no seu organismo. Ele vai ser absorvido, distribuído, metabolizado e eliminado. Isso se chama farmacocinética, é o movimento dos fármacos pelo organismo após a administração, tá? Primeiramente, ele vai ser absorvido, tá? Ele vai ser transformado desde o seu local de aplicação até alcançar a corrente circulatória. E depois ele vai ser distribuído para os órgãos mais e menos irrigados. O que faz efeito no medicamento? É a fração livre. Quando você toma um medicamento, você tem uma parte numa fração livre e uma parte que vai se ligar aos sítios, tá? Por que é importante saber isso? Porque essa fração ligada é aquela fração de reserva. Quando a pessoa já toma um medicamento, por exemplo, quando ela toma os hipoglicemiantes orais, eu vou citar isso porque isso caiu numa questão, e ela toma um anti-inflamatório, o anti-inflamatório ele tem uma afinidade maior pelas proteínas plasmáticas do que o hipoglicemiante oral. E aí ele desloca o hipoglicemiante oral dos sítios, e a pessoa acaba tendo problemas de hipoglicemia, porque ela vai ter uma fração livre do medicamento maior. Porque elas competem pelos sítios de ligação e quem ganha é o anti-inflamatório. Por isso que é importante a gente saber. O que faz a ação é a fração livre do medicamento, tá? Tem essa pergunta aí dos efeitos colaterais dos anti-inflamatórios não esteroidais quando a pessoa toma um hipoglicemiante oral. Aí eles vão ser biotransformados, tá? Após a absorção e a distribuição, para exercerem seus efeitos, são biotransformados. Transforma o fármaco num composto diferente daquele original para que possa ser eliminado. A excreção, após absorver